Imagine que você acordou hoje e descobriu que uma bomba relógio financeira, maior que toda a economia da Espanha ou da Austrália, acabou de ter o seu pavio acesso, mas ninguém na televisão está falando sobre isso. Estamos falando de um colapso iminente de 1,7 trilhão que está acontecendo agora, nos bastidores do mercado financeiro global. Enquanto a mídia distrai você com fofocas políticas, um relatório vazado acaba de confirmar que o sistema bancário sombra atingiu o seu limite crítico. Você acha que o seu dinheiro está seguro? A realidade é que um monstro invisível cresceu no escuro. E hoje vamos revelar exatamente o que estão tentando esconder de você. O que aconteceu nas últimas horas não foi um simples movimento de mercado. Foi a confirmação de um medo que os reguladores tinham há anos. O mercado de crédito privado atingiu a marca histórica e aterrorizante de 1,7 trilhão. Para você ter uma ideia da magnitude disso, esse valor é grande o suficiente para comprar países inteiros, mas ele não está sob a vigilância dos bancos centrais como o seu dinheiro na poupança ou na conta corrente. Esse capital gigantesco flui através do que chamamos de sistema bancário sombra ou shadow banking, uma rede complexa e opaca de empréstimos que opera fora das regras tradicionais de segurança bancária e que acaba de dar sinais claros de ruptura estrutural. Você precisa entender o que é o sistema bancário sombra para compreender o perigo que corre. Diferente de um banco comum que tem garantias do governo e precisa seguir regras estritas de liquidez, esses fundos operam no escuro, emprestando dinheiro de forma agressiva. Eles funcionam como bancos, emprestam como bancos, mas não têm a proteção de um banco. Durante anos, eles foram os reis da festa, injetando dinheiro onde ninguém mais tinha coragem de colocar. Mas a festa acabou. O que era uma solução alternativa para empresas conseguirem dinheiro rápido se tornou uma armadilha mortal de alavancagem financeira, que agora ameaça derrubar todo o castelo de cartas da economia mundial. A grande diferença entre o que estamos vivendo hoje e a crise de 2008 é o tipo de veneno que está no sistema. Naquela época, o problema eram as hipotecas residenciais, pessoas comuns que não conseguiam pagar suas casas. Hoje, o buraco é muito mais embaixo. O problema agora são empréstimos corporativos podres. Estamos falando de dívidas gigantescas contraídas por empresas que, com as taxas de juros atuais, jamais conseguirão pagar o que devem. Não são famílias perdendo casas, são corporações inteiras prestes a evaporar, levando consigo empregos, investimentos e a estabilidade do mercado financeiro global. Esse monstro de 1,7 trilhão não cresceu da noite para o dia. Ele foi alimentado por mais de uma década de juros artificialmente baixos. Quando os bancos centrais jogaram as taxas de juros no chão, investidores desesperados por lucro saíram da segurança dos títulos do governo e correram para o risco do crédito privado. Eles buscavam qualquer coisa que pagasse mais do que zero. Foi essa ganância desenfreada que inflou essa bolha até o ponto de ruptura. Eles acreditaram na ilusão de que o dinheiro barato duraria para sempre, ignorando completamente os ciclos econômicos básicos e a história financeira. O ponto de virada, o momento exato em que a música parou, é o cenário atual de juros altos mantidos pelo Banco Central Americano, o Fed. Aquelas dívidas que pareciam gerenciáveis quando o dinheiro era quase de graça, agora se tornaram âncoras pesadíssimas que estão afundando os balanços contábeis. O custo para rolar essa dívida, ou seja, pegar um novo empréstimo para pagar o antigo, triplicou ou quadruplicou em questão de meses. O que estamos vendo hoje nos relatórios financeiros é o início de uma onda de inadimplência, que não pode ser contida por medidas tradicionais, porque ela está fora do sistema bancário regulado. Os dados mais recentes são alarmantes e mostram que a inadimplência no setor de crédito privado deu um salto vertical no último trimestre. Não é uma especulação, é matemática pura. Os credores estão começando a perceber que o dinheiro que eles emprestaram talvez nunca mais volte. Imagine construir um arranha-céu gigantesco sobre um terreno de areia movediça. A areia era o crédito fácil e barato. Agora, essa areia foi drenada e a estrutura de trilhões de dólares está começando a inclinar perigosamente, prestes a colapsar sobre a cabeça de quem estiver por perto, inclusive a sua. É crucial que você entenda que esse dinheiro de 1,7 trilhão não simplesmente desapareceu. Ele se transformou em pó contábil. Quando um fundo de crédito privado declara que um empréstimo é incobrável, o valor do ativo vai a zero. Mas o passivo, a dívida, continua lá. Alguém vai ter que pagar essa conta. E na história das crises financeiras, nós sabemos muito bem quem acaba pagando o pato. Não são os banqueiros com seus bônus milionários. É a economia real, é o trabalhador, é o pequeno investidor. O sistema está quebrado e o silêncio das autoridades é a prova de que eles não sabem como consertar isso sem causar dor. O coração desse problema reside em um conceito aterrorizante chamado empresas zumbis.
São companhias que, operacionalmente, já estão mortas. Elas não geram lucro suficiente nem para pagar os juros das suas dívidas, muito menos o valor principal. Elas só continuam de portas abertas porque conseguem, ou conseguiam, pegar mais empréstimos para pagar os juros dos empréstimos anteriores. É um esquema de pirâmide legalizado corporativo. E o crédito privado tem sido o balão de oxigênio que mantém esses cadáveres empresariais andando entre nós, fingindo que são negócios saudáveis e produtivos. O crédito privado se tornou o último refúgio dessas empresas falidas. Quando os bancos tradicionais, percebendo o risco, fecharam as torneiras e pararam de emprestar dinheiro para negócios duvidosos, essas empresas correram desesperadas para os bancos sombra. Elas aceitaram termos draconianos e juros altíssimos apenas para sobreviver mais um dia. Isso concentrou todo o risco tóxico do mercado em um único lugar, o mercado de crédito privado de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. O que deveria ser um nicho de mercado se transformou na lata de lixo das finanças corporativas globais. A situação é ainda mais grave, porque a grande maioria desses empréstimos possui taxas flutuantes. Isso significa que quando o Banco Central sobe os juros para combater a inflação, a dívida dessas empresas zumbis aumenta automaticamente, sem que elas tenham pego nenhum centavo a mais. É uma armadilha matemática cruel. Uma empresa que pagava 5% de juros ao ano, de repente, passa a pagar 12% ou 15%. Para uma empresa que já não dava lucro, isso é uma sentença de morte instantânea, assinada e carimbada pela política monetária atual. Estamos vendo isso acontecer agora em setores inteiros, de varejistas famosas que fecham as portas a empresas de tecnologia que nunca deram lucro. Mas há uma ilusão de estabilidade perigosa aqui. Como esses fundos de crédito privado não são negociados na bolsa de valores todos os dias? O preço deles não oscila na tela do computador. Isso faz parecer que eles são estáveis. É o que chamamos de lavagem de volatilidade. O valor real já despencou, o prédio já caiu. Mas como ninguém atualizou o preço na planilha, os investidores ainda acham que estão ricos. Essa negação da realidade é idêntica ao que vimos antes do estouro da bolha das empresas .com nos anos 2000 ou antes do crash de 2008. Todos os sinais de alerta estão piscando em vermelho, mas a ganância humana e a esperança cega fazem com que os participantes do mercado ignorem o abismo à frente. Eles preferem acreditar na mentira confortável de que tudo vai se resolver, do que encarar a verdade dolorosa de que o capital foi mal alocado e que a correção será brutal e inevitável. O gatilho final será a liquidez, ou a falta dela. No momento em que os investidores perceberem o risco e tentarem sacar o seu dinheiro desses fundos de crédito privado, eles vão descobrir que as portas estão trancadas. O dinheiro foi emprestado para empresas que não podem pagar, e você não pode sacar um empréstimo inadimplente. É nesse momento que o pânico se instala. Se você tem sentido no seu dia a dia que as empresas estão cortando custos, demitindo ou piorando a qualidade dos produtos, isso é sintoma clássico de empresa zumbi tentando sobreviver. Comenta aqui embaixo, eu sinto, se você percebeu isso no mercado. Quero saber a sua percepção real. Agora, precisamos revelar onde uma parte gigantesca desse 1 trilhão e 700 bilhões de dólares está presa. E é algo que você vê todos os dias: o mercado imobiliário comercial. Estamos falando de prédios de escritórios vazios, shopping centers com lojas fechadas e galpões abandonados. O crédito privado financiou massivamente essas construções durante os anos de euforia, apostando que a demanda por escritórios nunca acabaria. Eles estavam errados. A mudança cultural e tecnológica transformou esses ativos de concreto e vidro em gigantescos elefantes brancos sem valor. O trabalho remoto e a explosão do comércio eletrônico mudaram permanentemente a forma como usamos o espaço físico. Prédios em centros financeiros que valiam centenas de milhões de dólares há 5 anos hoje são vendidos por uma fração desse valor, às vezes com descontos de 50% ou 60%. O problema é que o empréstimo feito para construir ou comprar esses prédios continua com o valor original. O colateral, a garantia do empréstimo, evaporou. A matemática do desastre é simples. A dívida é maior que o valor do prédio. O proprietário prefere entregar as chaves ao banco do que pagar a dívida. Grandes gestoras de investimentos, nomes que controlam trilhões de dólares ao redor do mundo, já começaram a limitar os saques em seus fundos imobiliários. Isso não é um aviso, é um fato consumado. Quando um fundo gigante diz aos seus investidores: você não pode tirar o seu dinheiro agora, é porque a liquidez secou. Eles estão tentando evitar uma venda forçada de ativos a preços de banana, o que derrubaria ainda mais o mercado. É uma tentativa desesperada de estancar um sangramento que vem de uma artéria principal do sistema financeiro. O perigo se espalha como uma teia de aranha, porque muitos bancos regionais, especialmente nos Estados Unidos, também estão expostos a esse mercado imobiliário comercial, muitas vezes em parceria com fundos de crédito privado. Se o setor imobiliário quebra, ele arrasta os fundos de crédito privado, que arrastam os bancos regionais.
É um efeito dominó clássico. Não existe isolamento no sistema financeiro moderno. Tudo está interconectado por derivativos e dívidas cruzadas. O colapso de um pilar de sustentação faz o teto inteiro tremer. Isso tem todo o potencial para ser um evento sistêmico. Se um grande fundo de crédito privado quebra, ele é obrigado a vender tudo o que tem para pagar quem puder. Ao despejar bilhões de dólares em ativos no mercado de uma só vez, os preços despencam para todos os outros participantes, criando uma espiral da morte. Ativos que eram considerados saudáveis perdem valor instantaneamente, apenas pelo pânico generalizado. É assim que crises localizadas se transformam em catástrofes globais, em questão de dias ou semanas. Muitos desses acordos estão sendo mantidos sob sigilo através de uma tática conhecida no mercado como estenda e finja. Os credores estendem o prazo de pagamento e fingem que o empréstimo ainda é bom, apenas para não ter que registrar o prejuízo no balanço agora. Eles estão chutando a lata rua abaixo, rezando por um milagre econômico que salve essas empresas e esses imóveis. Mas em um ambiente de juros altos e economia desacelerando, milagres são mercadorias escassas. A realidade, cedo ou tarde, cobra o seu preço. A gravidade da situação atual é comparável às notícias recentes sobre a falência de incorporadoras gigantescas na China, como a Evergrande. O mundo assistiu àquilo pensando ser um problema local chinês, mas o Ocidente criou a sua própria versão desse problema. Só que, em vez de apartamentos residenciais vazios, nós temos escritórios corporativos vazios financiados por crédito privado não regulado. A dinâmica é a mesma: alavancagem excessiva, ativos supervalorizados e um choque de realidade que não pode mais ser adiado. O colapso já começou. Ele apenas não foi televisionado ainda. Você deve estar se perguntando: se existe um buraco de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares prestes a engolir a economia, por que isso não está na capa de todos os jornais hoje? A resposta é perturbadora. A complexidade do assunto serve como uma camuflagem perfeita. A grande mídia sabe que termos como crédito privado, alavancagem e shadow banking são complexos e, francamente, chatos para a maioria das pessoas. É muito mais fácil vender jornais e cliques com fofocas de celebridades ou polêmicas políticas superficiais do que explicar a mecânica de um colapso financeiro. Além da complexidade, existe um conflito de interesses gigantesco e óbvio. Quem são os maiores anunciantes nos intervalos comerciais dos telejornais e nas páginas das grandes revistas de economia? São os mesmos bancos, fundos de investimento e gestoras de ativos que estão vendendo esses produtos tóxicos. A mídia tradicional não vai morder a mão que a alimenta. Expor a fragilidade desses fundos seria um suicídio comercial para os veículos de comunicação que dependem das verbas publicitárias do setor financeiro. O silêncio é comprado, direta ou indiretamente. Existe também uma narrativa política poderosa em jogo, especialmente em anos de eleição. Nenhum governo quer admitir que a economia está podre por dentro durante o seu mandato. Eles precisam manter a aparência de prosperidade e controle a qualquer custo. Admitir que o sistema bancário sombra está quebrado seria admitir a falha dos reguladores e das políticas econômicas dos últimos anos. Por isso, a ordem é manter a orquestra tocando enquanto o Titanic afunda, garantindo que a população permaneça calma e continue consumindo. A tática favorita utilizada agora é a da aterrissagem suave. Você vai ouvir muito esse termo. A mídia e os analistas de mercado tentam vender a ideia de que a inflação foi controlada e que a economia vai desacelerar suavemente, sem causar danos graves. É uma mentira reconfortante. Eles mostram gráficos selecionados a dedo para provar que tudo está bem, ignorando deliberadamente os dados do crédito privado e das falências corporativas. É uma operação coordenada de relações públicas para evitar o pânico antes da hora. Se você prestar atenção, verá manchetes completamente contraditórias no mesmo dia. Um artigo diz que a economia está forte e resiliente, enquanto o outro, escondido no rodapé da página de negócios, mostra recordes de falências e inadimplência. Essa dissonância cognitiva é proposital. O objetivo é criar confusão, fazendo com que o cidadão comum não saiba em que acreditar e, por padrão, acabe não fazendo nada para proteger o seu patrimônio. Se você está cansado de ser o último a saber e quer entender o que realmente move o seu dinheiro antes que seja tarde, verifique se está inscrito no canal. O YouTube não vai te recomendar esse tipo de verdade econômica a menos que você mostre interesse. Ative o sino. Os reguladores, que deveriam ser os cães de guarda do sistema, estão, na melhor das hipóteses, monitorando a situação de longe. O problema do sistema bancário sombra é que ele foi desenhado justamente para escapar do alcance desses reguladores. Eles não têm poder real para intervir preventivamente nesses fundos privados. Eles só podem agir depois que o desastre acontece, para tentar limpar a bagunça. Esperar que o governo resolva isso antes do colapso é uma aposta ingênua e perigosa. No fundo, tudo se resume à psicologia de massa.
O sistema financeiro moderno é baseado inteiramente na confiança, ou melhor, na fé. Se a mídia anunciar hoje, em letras garrafais, que 1 trilhão e 700 bilhões de dólares viraram fumaça, o sistema financeiro global travaria em 24 horas devido a uma corrida bancária generalizada. Eles precisam esconder a verdade para ganhar tempo, na esperança de que consigam desarmar a bomba silenciosamente. Mas a história nos ensina que segredos desse tamanho nunca ficam guardados para sempre. Talvez você esteja pensando, tudo bem, eu não invisto em crédito privado, eu sou uma pessoa comum, então isso não me afeta. Esse é o erro mais perigoso que você pode cometer. A contaminação desse colapso será total. Muitos fundos de pensão, aqueles responsáveis pela aposentadoria de professores, policiais e funcionários públicos, investiram pesado em crédito privado, buscando rendimentos maiores para pagar os aposentados. Se esses fundos quebram ou sofrem perdas massivas, a sua aposentadoria, ou a de alguém que você ama, está diretamente na linha de tiro. Além disso, enfrentaremos um aperto no crédito brutal. Quando essa bolha estourar, a confiança entre as instituições financeiras vai desaparecer. O crédito para o homem comum vai secar ou ficar proibitivamente caro. Estamos falando de financiamentos de casas, empréstimos para carros e até limites de cartão de crédito sendo cortados drasticamente. O dinheiro que lubrifica a economia vai parar de circular, tornando a vida de todos muito mais difícil e cara. O acesso ao capital será um privilégio de poucos, não um direito de muitos. O desemprego é a consequência social mais imediata. Lembre-se das empresas zumbis que mencionamos. Elas empregam milhões de pessoas ao redor do mundo. Quando o crédito privado, que é o suporte de vida delas, for desligado, as demissões não serão graduais, serão em massa. Estamos falando de setores inteiros encolhendo, salários sendo congelados e oportunidades de trabalho desaparecendo. Não é apenas um gráfico em Wall Street caindo, é o sustento de famílias reais sendo destruído pela irresponsabilidade financeira de grandes fundos. A resposta do governo para tentar salvar esse buraco de 1 trilhão e 700 bilhões será previsível: imprimir mais dinheiro. Eles não vão deixar o sistema colapsar totalmente, então vão ligar as impressoras dos bancos centrais na velocidade máxima para resgatar os amigos do mercado financeiro. E você sabe o que acontece quando se imprime trilhões de dólares do nada para cobrir rombos financeiros? A sua moeda perde valor. O dinheiro que você tem no bolso ou no banco vai valer menos. É um imposto invisível cobrado de quem poupou a vida toda. Isso vai gerar uma segunda onda de inflação, talvez pior do que a que vimos recentemente. A injeção de liquidez para salvar o mercado de crédito privado vai transbordar para a economia real, aumentando os preços no supermercado, no posto de gasolina e nos serviços básicos. É o ciclo vicioso da destruição monetária. Eles salvam os bilionários donos dos ativos e enviam a conta da inflação para a classe média e para os pobres pagarem através do custo de vida mais alto. O dinheiro inteligente, o chamado smart money, já percebeu isso e está se movendo. Eles estão saindo silenciosamente desses ativos de papel e crédito duvidoso e comprando ativos reais: ouro, terras produtivas, commodities e moedas fortes. Eles estão se preparando para o momento em que a música parar. Eles não estão esperando o anúncio oficial da crise no Jornal Nacional. Eles estão agindo agora, enquanto a multidão ainda está distraída. O movimento de saída dos grandes investidores é o sinal mais claro de que o tempo está acabando. Em resumo, o perigo que enfrentamos não é apenas um número frio em uma tela de computador em Nova York. É um ataque direto e coordenado ao poder de compra e à estabilidade da classe média global. O colapso do crédito privado é o mecanismo que vai transferir riqueza de quem trabalha e poupa para quem especula e se endivida. Entender isso não é apenas uma questão de curiosidade intelectual. É uma necessidade absoluta de sobrevivência financeira, no cenário caótico que se desenha para os próximos meses. O colapso de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares no crédito privado não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando a represa vai finalmente ceder. As peças do dominó já estão caindo com as falências comerciais e a inadimplência subindo vertiginosamente, e a mídia vai continuar falando de distrações irrelevantes, enquanto o sistema financeiro sombra derrete diante dos nossos olhos. Mas lembre-se, esse buraco gigantesco é apenas um sintoma de uma doença muito maior. Um problema que faz esse valor parecer troco de padaria. O verdadeiro sinal vermelho vem da própria fonte do dinheiro. Se você acha que o crédito privado é assustador, você precisa ver o que está acontecendo com a dívida nacional americana agora mesmo. Preparei um vídeo exclusivo onde mostro a bomba de 35 trilhões de dólares, que é o fim do jogo para a economia como conhecemos. Clique agora na tela para assistir. 35 trilhões de dólares em dívida. O sinal vermelho que os Estados Unidos estão tentando esconder do mundo. Não feche os olhos para isso. Te vejo lá.